Existe um medo que não grita. Ele não paralisa com pânico. Ele paralisa com adiamento. É o medo de começar. Ele costuma vir disfarçado de maturidade, de prudência e de responsabilidade. Mas na prática ele só faz uma coisa: mantém pessoas travadas e frustradas com a própria vida. Você já ouviu ou já disse frases como: ainda não é o momento. Quando tudo estiver alinhado, eu começo. Quando eu tiver mais segurança ou quando eu me sentir mais preparado. E sem perceber, os anos passam, os sonhos envelhecem e a frustração cresce. Hoje eu quero falar sobre essa ilusão. A ideia de que você só pode começar quando tudo estiver perfeito. Porque essa perfeição, ela nunca chega. A maioria das pessoas não está esperando perfeição. Ela está esperando controle. Controle do cenário, do risco, da rejeição e do erro. Mas a vida não funciona assim. Quem observa o vento não plantará. Quem olha para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11:4. Esse versículo não fala de preguiça. Fala de gente que observa demais. Gente que analisa tudo, que calcula tudo, que pensa em todos os cenários. E por isso, não planta nada a vida toda. Quem espera o cenário ideal para agir, troca a construção da vida pela ilusão da segurança. Pausa aí, pra tu descansar o braço aí também um pouquinho. Esse vídeo fala sobre as pessoas que preferem procrastinar, muitas vezes de forma inconsciente, mas porque deixou o medo paralisar as suas ações. E muitas vezes a procrastinação não é nem o medo de errar, é mais a sensação de controle que ela quer ter. E aí quando a gente passa a ter o controle de tudo, passa a querer ter o controle de tudo, se você perceber, a gente está querendo fazer o papel de Deus. Porque quando a gente controla tudo, nos tornamos pessoas ansiosas. E o ansioso, ele vive no futuro. Porém, a Bíblia fala que quem sabe do amanhã não somos nós, é o Senhor. Ao invés de a gente viver o hoje, se preocupar com o hoje, a gente não toma uma decisão de começar, de fazer logo, porque está preocupado demais lá na frente. Porque quando a gente começa algo novo, causa um medo de pisar em algum lugar que você nunca pisou. É a insegurança. É aí que entra a nossa confiança no Senhor. Então, muitas vezes, essa procrastinação de querer começar quando tudo está perfeito, essa ilusão, é falta de confiança no Deus que você serve. Perfeição parece algo nobre. Mas muitas vezes ela é só medo com vocabulário bonito. Medo de errar, medo de falhar, medo de parecer incompetente, medo de começar pequeno. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, 2 Timóteo 1:7. A Bíblia não chama medo de cautela, ela chama de covardia quando ele te impede de agir. E aqui entra uma verdade difícil de engolir. Muita gente prefere não tentar do que tentar e descobrir que ainda não é tão boa quanto imaginava. Mas não começar também é uma escolha. E geralmente é a escolha mais... Oxente, foi mal. É a escolha que mais cobra no futuro. Quando você não começa algo, também mostra que você está com medo de descobrir que você ainda não é bom em alguma coisa. E isso também é um tipo de orgulho. Tem uma frase, um ditado popular que eu gosto muito, eu vejo muito na rede social, que fala assim: recolha-se a sua insignificância. Quando a gente entende o teor dessa frase e o peso dela, a gente fica até mais leve. Por quê? Porque a gente não dá conta de tudo. A gente não tem o controle de tudo. E é aí que entra a nossa confiança em Deus. E não no nosso próprio orgulho, nosso próprio ego, das nossas próprias habilidades, daquilo que a gente acha que sabe. Ou seja, você age somente naquilo que você tem a segurança daquilo que você sabe. Porém, quando você começa algo novo, quando não está tudo perfeito, quando ainda está pequeno e está tudo bem, você se desafia, você pisa no desconhecido. E esse desconhecido vai fazer te forçar a crescer e a melhorar como pessoa e profissional. Existe algo que ninguém fala o suficiente. Todo começo é ruim. Todo começo é confuso, todo começo é inseguro, todo começo expõe falhas. Não desprezem os pequenos começos. Zacarias 4:10. Esse texto não foi escrito para motivar pessoas talentosas. Foi escrito para pessoas frustradas com o início, porque Deus nunca começa algo grande, começando grande. Ele começa pequeno, simples, inacabado. O problema não é começar pequeno, o problema é nunca começar. Existe um tipo específico de frustração que só quem... que só quem não começou conhece. Não é a dor de quem tentou e falhou, é a dor de quem nunca tentou. É olhar para trás e pensar: e se eu tivesse começado antes? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.
Salmos 90, 12. O tempo não pune quem erra, o tempo pune quem adia, porque enquanto você espera tudo ficar perfeito, a vida continua andando. E o pior peso não é o erro, é o arrependimento de não ter tentado. Falei errado aqui. Faltou respiração. É o arrependimento de não ter tentado. Quando eu fui sair do meu antigo emprego da CLT, quando eu era vendedor da Honda, eu passei 4 anos e 8 meses lá. Quando eu completei 2 anos, eu já queria sair. E aí foram mais 2 anos orando, conversando, até chegar o momento certo de tomar essa decisão. Ou seja, uma decisão dessa não pode ser do dia para a noite e também não pode ser tomada com emoção. Porém, uma das coisas que mais me motivaram a dar esse passo na vida para empreender, que é o que eu faço hoje, foi justamente o que a gente acabou de conversar aqui nesse vídeo. Eu tinha um medo tremendo de chegar nos meus 40 anos, 50 anos, olhar para trás na minha vida e ver que eu me acovardei de ter tentado algumas coisas que o meu coração falava para eu fazer naquele momento. O que eu pensei? Eu ainda sou jovem. Se der errado, é mais fácil. Foi isso? E essa balada aqui tá piscando aqui, ó. Se der errado, eu retorno e recomeço. Não tem problema nenhum a gente errar, recomeçar. Até porque eu acredito muito que na vida a gente nunca erra. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então foi esse um dos motivos que me fizeram tomar essa decisão e que pode também te ajudar em tomar alguma decisão difícil daqui pra frente na sua vida depois desse vídeo. Aqui entra um ponto espiritual muito sério. Fé e controle não caminham juntos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Não se apoiar no próprio entendimento não significa ser irresponsável. Significa aceitar que você não terá todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Deus raramente revela o caminho inteiro. Ele revela o próximo passo. E quem não anda no próximo passo nunca vê o resto. Aqui entra um pouco da história de Abraão, onde foi considerado o pai da fé, onde quando ele ouviu a voz do Senhor, tanto para sair da sua própria terra, para ir para uma terra prometida, onde manava leite e mel, quanto também quando Deus pediu seu próprio filho, sendo que ele passou muito tempo tentando ter um filho e quando teve, Deus pediu. Aqui se eu for falar, todo ponto que eu ler, se eu for falar, esse é um vídeo de 30 minutos. Mostra o quanto quando a gente age sem querer ter um controle de tudo, o quanto que Deus cuida da gente. E isso é importantíssimo para a nossa caminhada, porque como eu disse, tira o peso da nossa própria insignificância. Começar exige aceitar que você vai errar, vai aprender em público, vai ajustar no caminho, vai parecer despreparado no início. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5:6. A humildade não é pensar pouco de si, é aceitar que você ainda está em construção. Quem espera a perfeição geralmente está protegendo o próprio ego, não o propósito que você faz aquilo. Talvez hoje Deus esteja te confrontando com algo simples. Não é que você não pode começar, é que você não quer lidar com o desconforto do início. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Mas chega um momento em que obedecer é simplesmente começar. A perfeição não te levará longe, a constância, sim. Se esse vídeo falou com você, assiste os outros aqui do canal. Eles continuam essa conversa sobre fé, vida e crescimento real. Então já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo daqui para frente. E guarda isso. Quem espera tudo ficar perfeito, vive frustrado com a própria vida. Quem começa imperfeito, constrói algo real. Que Deus te dê coragem para começar e humildade para aprender no caminho.